Saída mais do que confirmada no São Paulo. Vamos falar aí sobre isso. Vamos comentar muito aí também sobre o Crespo. Cadê o anúncio, Gabriel? Que até agora não saiu. Quando ele chega? Vamos comentar muito aí sobre isso. Tem jogador aí retornando, rapaz. Notícia boa. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? E a CBF aí, rapaziada, detalhou, tá? Aí os próximos jogos, tá? Que a gente vai ter aí, né, quando acabar a Copa do Mundo de Clubes e voltar aí os jogos do Campeonato Brasileiro. O que acontece? Nosso primeiro jogo, tá, aí do São Paulo, nosso primeiro jogo é Flamengo e São Paulo no Maracanã, tá? Acabou ali a Copa do Mundo de Clubes, primeiro jogo do São Paulo já é Flamengo e São Paulo no Maracanã, tá? Já temos essa pedreira aí. Só que esse jogo contra o Flamengo, né, por ser o primeiro jogo pós a Copa do Mundo de Clubes, e o Flamengo tá na Copa do Mundo de Clubes, então esse jogo em específico, que é o primeiro, ele não tem data confirmada, porque a gente não sabe até onde o Flamengo vai no Mundial, né? Então, a data prévia desse jogo seria no dia 12 de julho, mas pode ser que o Flamengo chegue longe, né? Aí tem que adiar o jogo, mudar a data, então só quando o Flamengo sair do Mundial, né, que a gente vai ter aí a CBF confirmando a data de jogo, que é o primeiro, tá? Aí depois a gente enfrenta aí o Bragantino, tá? No estádio Cícero de Souza Marques. Esse jogo vai ser no dia 16 de julho, tá? Depois a gente tem Corinthians e São Paulo no Morumbi no dia 19 de julho. Aí a gente sai para enfrentar o time do Juventude fora de casa no dia 24 de julho. Aí a gente volta pro Morumbi aí contra o Fluminense no dia 27 de julho. E a gente tem depois, né, o Internacional no Beira-Rio no dia 3 de agosto, tá? Então tá aí os jogos, né, esses jogos aí são, né, da 13ª rodada até a 18ª, tá? Flamengo, Bragantino, Corinthians, Juventude, Fluminense e Inter. Olha a sequência do São Paulo. Foi o que a gente comentou com vocês, né? O São Paulo perdeu muitos pontos em casa para times fracos, né, cara? A gente empatou com o Sport, perdeu 2 pontos. Perdemos mais 3 pontos contra o Mirassol, aí já vai 5, né? E perdemos 3 pro Vasco, já vai 8, tá? Aí depois é Flamengo, é Corinthians, é Fluminense, é Inter. A sequência dura mesmo que a gente vai ter é agora depois do Mundial, entendeu? Alguns jogos mais fáceis, São Paulo já pegou e não venceu, como a gente comentou. Agora vai ter uma sequência difícil, clássico, né? E os jogos que em casa é contra o Fluminense, é Corinthians que é clássico, então, irmão, os jogos que era pro São Paulo ter ganhado não ganhou. Agora vai ter essa maratona aí quando voltar do Mundial. E vai ter que ir bem nesses jogos aí. Porque senão, irmão, vai pra zona, né? Tá um pouquinho só da zona ali, então o bagulho vai ficar doido mesmo. Vamos mudar de assunto agora e temos notícia boa. Olha aí. Diagnosticado no dia 5 de abril com tromboembolismo pulmonar, o volante Luiz Gustavo esteve nesta terça-feira no CT da Barra Funda para iniciar um trabalho de recondicionamento físico com os profissionais do São Paulo, tá? Então tá todo mundo de férias aí, né, os jogadores, e nesta terça-feira aí o Luiz Gustavo se reapresentou aí para fazer alguns trabalhos, né, aí físicos, tá? Ele que estava muito tempo sem poder fazer nenhum tipo de atividade física, como a gente já tinha comentado aqui com vocês. Olha só. Afastada de toda e qualquer atividade física há mais de 2 meses, ele vive a expectativa de retomar sua carreira no segundo semestre. Ele vai completar em julho, no mês que vem, 38 anos de idade e tem contrato com o São Paulo até o fim de 2025. E a princípio, ele quer cumprir o seu restante de vínculo com o São Paulo, tá? Então, mês que vem ele faz 38 anos de idade e tem contrato até o final da temporada. E ele, né, não vai desistir de jogar, né? Ele vai tentar aí cumprir o contrato dele e tudo mais. Ele tava há mais de 2 meses sem fazer nenhum tipo de atividade física. Imagina só o jogador de futebol, né, cara, ficar mais de 2 meses sem fazer nenhum tipo de atividade física. Nem nas férias acontece isso, né? Porque nas férias os caras se cuidam também, né? E o Luiz Gustavo, por causa desse problema que ele teve aí de um tromboembolismo pulmonar, ele não podia fazer nenhum tipo de atividade física, né? Por mais de 2 meses aí. E além de muito tempo sem fazer nenhum tipo de trabalho físico, o cara tem 37, vai completar 38 anos agora, né? Não é que ele tem 18, 20, 22, né? Evidentemente que as coisas vão ficando mais difíceis aí, né? Por causa da idade do jogador. Supervisionado pela preparação física, o meio-campista fez uma atividade leve nesta manhã, com exercícios de mobilidade e uma corrida no gramado.
Segundo informações do próprio clube, o atleta segue medicado e acompanhado por um especialista, né? Então é óbvio que as atividades que ele está fazendo, né, tem um acompanhamento de um especialista, né, cara? É óbvio que ele está fazendo tudo que ele pode fazer, ele não está fazendo nada de no desespero, né? Não está fazendo uma atividade física aí sem poder, né? Tem um especialista, tudinho ali, né? A preparação também do São Paulo, que tá cuidando aí, né, do Luiz Gustavo. Enfim, eu tenho muita curiosidade para ver como é que ele vai voltar, né, cara? Porque, sei lá, quando saiu a notícia que ele tava com esse problema aí, né, que ele foi até pro hospital, né, ficou lá internado e tudo mais, tinha saído informação que tinha grande chance dele nem voltar mais a jogar futebol, né? Porque ele tinha chance de nem voltar mais a jogar. Aí depois saiu a informação que ele ia ficar aí 2, 3 meses sem fazer atividade física e agora voltou a fazer aí algumas atividades físicas no CT da Barra Funda, né? Enfim, bora ver o que vai acontecer aí com ele, né? Se ele vai conseguir voltar a jogar ou se não vai. Belezinha, rapaziada? Bom, e olha só quem apareceu, rapaz. Estava sumido aí, né? São Paulo em crise, perdendo para todo mundo. E não tinha mais fotinho do blogueiro no Instagram. Casares sumiu, né? Quando tá na boa, ganhando aparece, né? Posta um monte de foto. Quando o time tá mal, some, né? Um negócio impressionante. E ele postou aí hoje uma mensagem, né? Aí pela saída do Zubeldia, né? Que foi confirmada. Aí ontem o Casares colocou aqui o seguinte, ó. Quero expressar minha gratidão ao trabalho e o relacionamento com o técnico Luiz Zubeldia em mais de um ano de convívio. Profissional, trabalhador e de bom trato. Agradeço também a cada membro da comissão técnica. Todos lutaram muito em prol do São Paulo. O futebol, em alguns casos, traz mais do que uma relação profissional. E é o caso do Zubeldia. Formamos uma amizade trazida pelo futebol. Assim como outros, vai ter a porta aberta sempre para um eventual retorno no futuro. Obrigado, Zubeldia, sempre torcendo por você. Foi o que postou o Casares aí hoje, né, se despedindo aí do Zubeldia, né, falando que, né, tem mais que uma relação profissional, uma amizade aí, e deixou as portas abertas para o Zubeldia voltar para São Paulo aí no futuro, né? Enfim, já comentamos muito a situação do Zubeldia, não vamos se alongar aí a isso, tá? Bora mudar de assunto agora e bora falar aí sobre o Igor Vinícius, que a gente comentou com vocês no vídeo de manhã que ele estava aí, né, em negociações para ser o novo reforço do Santos, ele que deve sair do São Paulo aí já agora na janela do meio do ano e de graça, né? Comentamos que o São Paulo tem um acordo aqui com ele, para o São Paulo liberar ele de graça aí, né? O Igor Vinícius, que tem um caso curioso que é o seguinte, não vários, né? Vocês vão lembrar que quando saiu a primeira informação que o Igor Vinícius saiu de São Paulo, a primeira informação foi que ele ia para o Atlético Paranaense, ou melhor, que ele estava negociando com o Atlético Paranaense, mas que ele acabou não indo porque ele não queria abrir mão das férias dele, né? Porque os jogadores de São Paulo estão de férias, e se ele fosse para o Atlético, não ia ter férias porque o Atlético está jogando a Série B, né? A Série B não para durante a Copa do Mundo de Clubes, então ele não queria abrir mão das férias, por isso que não foi para o Atlético. Aí depois tem a informação que o Corinthians queria ele, né? O Dorival está interessado no Igor Vinícius, não sei o que ele vai para lá, isso é de informação que estava no estágio já mais avançado. Aí depois melou o Corinthians. E o negócio esfriou por causa da rejeição da torcida e tudo mais. Aí depois tem a informação que ele ia pro Fortaleza, né? Que ele tava perto ali conversando com o Fortaleza. E agora tá indo pro Santos, né? Tipo assim, uma loucura, né? Já foi especulado aí, né? Tá perto de tal time, tá avançado com o outro e nada, né? E agora parece que ele vai ser jogador aí do Santos. E quem sabe que ele vai sair, né? Isso é um fato. Aí o André Hernan colocou aqui, ó. O Santos encaminhou a contratação do lateral direito Igor Vinícius do São Paulo. O tricolor do Morumbi liberou o jogador de 28 anos para acertar com o Peixe e vai manter uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta. Ele antecipará a sua saída do clube com que tinha contrato até o fim de 2025, tá? Aí o que acontece? Uma informação aqui que o André traz que a gente não sabia é que o São Paulo tinha uma ideia de renovar o contrato dele por mais um ano. Olha só. A ideia do São Paulo era que o Igor Vinícius renovasse por mais um ano para que ele se recuperasse de uma lombalgia. Mas o clube ouviu do atleta que queria ir para o mercado buscar mais oportunidades. Santos, o jogador, já tem alinhado um acerto verbal. Tá? Então o São Paulo queria renovar o contrato dele por mais um ano para ele se recuperar dessa lombalgia. Né? Imagino que o São Paulo queria mais um ano para renovar o contrato dele aí, né? Para ele se recuperar da lombalgia e depois negociar ele, né? Vender aí, emprestar, né? Não sei se o São Paulo queria renovar só para ele se recuperar mesmo e depois ir embora. Acho que o São Paulo queria mesmo aí
renovar, né, cara, pra depois, né, quando ele se recuperasse, ele de São Paulo conseguir arrumar alguma coisa com ele, né, alguma grana aí, mínimo que seja, mas ele preferiu aí não renovar porque ele queria jogar agora, ele já quer ganhar mais oportunidades aí, e por isso que acabou não renovando aí o seu contrato, tá? Aí o que acontece? Ó, o lateral direito está se recuperando de uma lesão e deve reforçar o Santos nas próximas semanas, né? Depois da pausa aí da Copa do Mundo de Clubes, né? Assim, quando os clubes voltarem a treinar, os jogadores se reapresentarem, ele já deve aí se juntar ao Santos, né? Já que ele vai sair aí de graça, né? Vai sair de graça, já que o São Paulo não vai pedir nada, né? A única coisa que o São Paulo vai ter uma porcentagem, né? Libera o São Paulo se vê, né? Se vê uma vantagem entre aspas, por quê? Libera ele de graça, mantém uma porcentagem se ele for vendido depois e abre espaço na folha, né? O salário que ele recebe, São Paulo vai tirar da folha, daí vai daí, né? Enxugar mais a folha salarial aí do São Paulo, né, até para ter mais respiro, mais tranquilidade, até para trazer outro jogador também, já que o São Paulo quer buscar reforços nessa janela do meio do ano que vai abrir aí no mês que vem, tá bom? Aí o que acontece? O Alex Oliveira colocou aqui, ó, o contrato do Igor Vinícius com o Santos vai ser de 2 anos e meio e os seus vencimentos estarão próximos, mas levemente superiores ao que ele recebe do São Paulo, tá? Então 2 anos e meio o contrato dele do Santos e vai ganhar um pouquinho a mais do que ele ganhava no São Paulo, né? Tava embaixo aí, desvalorizado, mas vai ganhar um salário aí, né? Um pouco maior e um pouco superior do que ele já recebia no São Paulo, tá? Ele é aguardado no retorno das férias do Santos para se apresentar com o elenco. Então é isso, depois que os jogadores se reapresentarem nos seus clubes, ele já vai voltar aí, já vai voltar, né? E já vai partir pro Santos, né? Que vai ser aí o novo clube dele. Belezinha, rapaziada? Vamos mudar de assunto agora e o negócio é o seguinte, ó. Bora falar aí sobre o Crespo, porque muita gente tá falando, cadê o anúncio do Crespo, cadê o anúncio do Crespo, cadê o anúncio do Crespo? O São Paulo que anunciou a saída do Zubel de ontem e até agora não anunciou ainda, né, a contratação aí do Crespo, porque tem alguns motivos, tá? Segundo o Alexandre Vieira, Crespo e São Paulo já estão acertados verbalmente. E a expectativa é da assinatura de contrato acontecer nas próximas horas, junto com o anúncio oficial. Resta algumas burocracias para assinatura, mas já existe o consenso em tempo de contrato que é até 2026, salário e bônus, né? Então, a questão aí é burocrática, que é a assinatura de contrato, coisa de documento, né? O acordo dele com o São Paulo, né, que aí é tempo de contrato, salário, bônus, isso aí tá tudo certo, né? Salário, bônus, contrato até 2026 já tá definido. A questão mesmo agora é burocrática, assinatura de contrato, essas coisas aí que a gente conhece. Então, olha só, a expectativa da assinatura de contrato acontecendo nas próximas horas. Então, se ele não assinou o contrato, é óbvio que o São Paulo não vai anunciar ele, né, cara? Só é anunciado aí um jogador ou um técnico depois que tem a assinatura do contrato, entendeu? Antigamente tinha muito isso, né? Dos clubes aí contratar o jogador antes de assinar o contrato, o cara já era anunciado, aí muitas vezes dava ruim depois. Isso aconteceu com o Renato Gaúcho, por exemplo. Vocês lembram, né? O Renato Gaúcho no São Paulo, né? Então, tem que esperar a assinatura do contrato aí do Crespo para ele poder aí se anunciar de forma oficial. A expectativa que isso aconteça hoje, tá? Tô gravando esse vídeo aqui, ó. É 5h40 da tarde agora que eu tô gravando, até 5h40 que eu tô gravando aqui, não foi anunciado, né? Bora ver se nas próximas horas aí ele será anunciado ou não, belezinha? Aí o que acontece? O Globoesporte.com traz aqui alguns pontos aí sobre a contratação do Crespo, tá? Primeiro ponto, quando ele chega, Gabriel, tá aí, ó, segundo o GE, o novo técnico deve se apresentar aos trabalhos praticamente junto ao elenco, que retorna ao CT da Barra Funda após as férias durante a Copa do Mundo de Clubes no dia 26 de junho, tá? Então ele deve chegar também já, né, no dia 25 ali, no dia 26 mesmo, junto com os jogadores aí do São Paulo, né, se apresentando após as férias. Eu até pensei que ele já ia vir agora, entendeu? Até porque, né, até pelo fato dele estar livre, né, ele não estava trabalhando, então ele estava de boa, né, cara, curtindo a vida dele, não estava trabalhando, então por esse motivo eu achei que ele já viria agora, mas segundo já ele deve se apresentar aí mesmo, junto aí com o elenco, ou perto, né, do dia 26. É aí, hoje que é dia 17 ainda, né, os jogadores ainda vão ter muitos dias de folga aí, né, de férias mesmo, né, que folga é pouco, é férias mesmo, né, já que os jogadores vão ter 14 dias no total aí nessa
causa da parada da Copa do Mundo de Clubes, tá? Aí o que acontece? Outro ponto aqui que eu acho interessante que o G traz, que é sobre o Crespo ser o principal alvo após a saída do Zubeldia. Olha aí. O Crespo foi o principal alvo do São Paulo por estar livre no mercado e não ultrapassar o limite de gastos planejados pelo clube, que vive um momento de crise financeira. Além disso, a identificação com a equipe também pesou, tá? Então, o Crespo sempre foi o principal alvo aí, porque ele não tem um salário aí muito maior, né, cara, do que o do Zubeldia, e que não ultrapassa o limite que o São Paulo pode gastar, né? Ele estava ali dentro do que o São Paulo podia gastar com o novo técnico, o que é uma boa notícia, saber que o São Paulo não estourou aí o orçamento que poderia estourar, né, para trazer um técnico mais caro que o Crespo, né? Então, esse aí é um dos pontos que eu até comentei com vocês. Muita gente perguntou, pô, Gabriel, você acha que é o técnico ideal? Eu falei, cara, é difícil imaginar o técnico ideal, né? Porque tem 1 milhão de coisas para saber o que você quer com o novo técnico. Qual que é a prioridade do São Paulo? Brasileiro ou é Copa? Quanto o São Paulo pode gastar com o novo técnico? Qual que é o jeito que a diretoria quer que o São Paulo joga? Mais reativo, mais ofensivo? Então, tem uma série de perguntas a ser feitas para a gente imaginar qual é o técnico ideal. O Crespo, pelo menos na parte financeira, ele se encaixou bem. O São Paulo não vai gastar muito dinheiro aí, né, já do que gastava com o Zubeldia, com o Crespo. É mais ou menos ali o mesmo salário, né? Se não for o mesmo, não tem tanta diferença. Tanto que o São Paulo não vai aí ultrapassar o limite de gasto, como o G aqui colocou, né? E ele já é técnico, já foi técnico do São Paulo, conhece os times brasileiros, conhece aí o São Paulo, foi campeão paulista pelo São Paulo, tem uma identificação ali, mais seja mínima, mas tem uma identificação ali com o time do São Paulo, né? Então, isso pesou bastante aí, né, pro Crespo ser o novo técnico do São Paulo, tanto que o Zubeldia foi anunciado saída ontem, o São Paulo já fechou ontem com o Crespo, né? Não foi muito difícil aí não. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.